mais 2 portas. A primeira dizia para oficiais, a segunda dizia para soldados, e ele passou pela segunda porta para soldados. Outra vez caminhou por um longo corredor que terminava diante de 2 portas. Uma dizia para membros do partido, a outra dizia para não membros do partido. O soldado escolheu a segunda porta. Quando ele abre a segunda porta, ele percebeu que já estava do lado de fora do hospital, na rua. Depois de ter voltado para a sua unidade, onde ele estava alistado, seus companheiros perguntaram: como foi sua ida ao hospital? Ele disse: olha, para falar a verdade, as pessoas ali são realmente muito organizadas, mas não me ajudaram muito. Quando nós contamos esta pequena história, é mais ou menos o que acontece muitas vezes quando alguém entra na igreja. Muitas vezes nós somos muito organizados, né? Temos até um culto muito bonito, as pessoas muitas vezes são até simpáticas, nossas igrejas muitas vezes são muito boas, mas no fundo, nós não ajudamos ninguém. No fundo, né? Nós não fazemos a diferença na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas entram na igreja e saem do mesmo jeito que entraram, como essa pequena história, que o soldado entrou e saiu do mesmo jeito que ele entrou, apesar de ali o hospital ser muito organizado, muito bonito, mas ele entrou e saiu da mesma maneira. Muitas vezes acontece na casa de Deus. Entramos e saímos da mesma maneira, sem que aconteça uma mudança real em nossas vidas. E no texto que nós vamos observar nessa noite, que nós vamos ler, nosso texto principal, esse texto, ele fala do poder da oração. Ele fala do poder da intercessão. É isso que fala esse texto. Diz assim, 1 João, capítulo de número 5, versículos 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. O tema desta mensagem nessa noite é obtendo o efeito desejado. Quando você vem até a casa de Deus, quando você faz uma oração, você quer o quê? Satisfazer uma necessidade, obtendo o efeito desejado. Você tem um desejo, mas nem sempre conseguimos satisfazer o desejo do nosso coração. O que nós vamos aprender aqui, né? Que você tem que fazer algo ou alcançar alguns pontos para conseguir o efeito desejado. Então, a primeira lição que vamos aprender, em primeiro lugar, para obter o efeito desejado na oração, é preciso confiar em Deus. Quando você ora, você realmente confia em Deus? Veja bem o que o autor ele fala logo no início do versículo. E esta é a confiança que temos nele, isto é, em Deus. O apóstolo João está dizendo que nós oramos, pois confiamos em quem? Em Deus. Quando você ora, você realmente confia em Deus. O que é confiança? O que é confiança? Segundo o dicionário, confiança é
firmeza de ânimo, segurança, crédito, atrevimento. Então, você diz, pelo menos deveria, que quando você está orando, você tem segurança que Deus irá responder a sua oração. Quando você ora, você dá crédito para Deus na sua oração. Mas será que realmente nós temos essa característica na nossa oração? Será que nós fazemos isso mesmo? Aqui ainda no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 21, ele fala assim: amados, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Como está o seu coração diante de Deus? Quando você ora, como está o seu coração, Deus? Ele diz assim: se o seu coração não te acusar, isto é, existe alguma dúvida quando você está, né? Não sei, quem sabe, né? O pastor mandou orar, a gente ora, né? O que é? Como é a sua oração? Porque tem oração que é oração para desencargo de consciência. A gente ora mais o quê? Por uma obrigação do que por confiança, realmente. Então, você ora porque, já que todo mundo mandou orar, já que está todo mundo orando, você ora. Mas que oração? Essa oração tem alguma confiança, né? É tipo aquela oração da hora da comida, né? Você está morrendo de fome, você tem que orar, né? Orar, por isso que a gente deveria orar não antes da comida, depois da comida. Porque quando você está com muita fome, você não vai demorar muito para orar, né? Então, como dizem as crianças, né? Aquela oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Então, essa é aquela oração relâmpago para você não... Você está com fome, não é verdade? Então, isso não funciona. Você não está pensando em Deus, você está pensando na comida, não é verdade? Então, é melhor orar depois, que sua barriga está cheia, né? Então, é melhor depois, porque antes você está com muita fome, você não vai pensar em Deus, você vai pensar na comida. Então, quando você está orando, você está pensando em quê? No quê? Na hora da comida, está com fome, não estou pensando muito em Deus, estou pensando na comida. Mas quando você está orando aí no geral, né, brincadeiras à parte, quando você está orando, você está pensando no quê? Você está com confiança que Deus vai realmente responder a sua oração? Pois João fala, esta é a confiança que temos nele. Por que nós oramos então? Nós oramos porque confiamos em Deus. Pelo menos deveria ser o princípio da oração. Eu oro porque eu confio em Deus. Deveria ser. Mas nem sempre é. Como ele fala aqui, 1 João, capítulo 3, 21, que alguns, o coração, a consciência está condenando. Você está fazendo só porque o pessoal está vendo, né? Já que pediram para orar, né? Então você ora, não é verdade? Então, a gente faz isso, então a gente tem que pensar, a minha oração, como é que está sendo? É uma oração de confiança? É uma oração com fé? Então, quando eu digo confiança, eu digo nisso, é uma oração com fé. Eu acredito naquilo que eu estou pedindo. Então, essa é uma coisa importante. Segundo ponto importante é que pode parecer até uma bobeira, né? Uma besteira, né? Que é, segundo lugar, é preciso pedir a Deus, precisamos pedir alguma coisa. É o que o autor fala aí. Pedirmos alguma coisa. Isto é, você tem que ter um objetivo. Objetivo seu. Por quê? Porque, já falei isso aqui, vou repetir, nós temos mania de terceirizar as nossas orações. É o que eu falo que é o crente 6 horas. 6 horas por mim. Eu terceirizo a minha oração. Eu passo para terceiros. Ao invés de eu orar, eu quero que os outros façam a minha responsabilidade. E Jesus, ele fala isso. Se você abrir aí a sua Bíblia, você vai ver lá em Mateus. Abre a sua Bíblia em Mateus só para você conferir isso. Mateus, capítulo 7. Esse negócio de ficar passando oração para os outros, a gente pode, claro, pedir. Mas você deixar só a sua oração para terceiros, ó, aqui nesse texto aqui de Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8,
Aqui, o autor está dizendo que Jesus está incentivando você a orar. Você tem que orar pelo seu pedido. Para com esse negócio de ficar só pedindo para os outros orar. Eu posso pedir, mas não sei se funciona muito se eu mesmo não orar por mim. Olha o que ele fala aqui. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele diz assim: pedi e será dado, buscai e achareis, batei e abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre. Veja bem, pois todo o que pede, você tem que pedir, você tem que fazer. Então, são 3 pensamentos. Preste atenção. Aqui ele está falando de 3 pensamentos, muito parecidos, mas distintos. Não é uma mera repetição, não é a mesma ação. São 3 ações diferentes. Primeira ação é pedir. Isto é, você tem que pedir. É uma ação única e suplicante. Isto é, quem pede, recebe. Você tem que pedir. Jesus está colocando a responsabilidade da oração, o peso da oração, ele está colocando em quem? Em cada indivíduo. Cada indivíduo tem que orar por si. Então ele diz, você pede, que é uma ação única, sua, de súplica. Pede, recebe. Depois, buscar é uma ação paciente e contínua. Isto é, quem busca, acha. Isto é, quando você está buscando alguma coisa e você acha, é que você não tinha. Você acha a solução. Você tem que buscar a solução do seu problema. Como? Através da oração. É você, não é os outros que vão buscar por você. Quer dizer, o cara busca e você acha? Você já viu isso aonde? Aonde que você já viu isso no reino material? Alguém busca, procura alguma coisa e você é que acha? Isso não existe. No reino espiritual, funciona da mesma maneira. O que vale para o reino material é a mesma coisa. Se você quer achar alguma coisa, você precisa procurar, você precisa buscar. No reino material. E no reino espiritual, funciona da mesma maneira. Busca, que é uma ação paciente e contínua. Você tem que ter paciência. Você não vai orar e vai achar na mesma hora, não. Você tem que orar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. É uma busca contínua. E finalmente, ele diz que é bater, isto é uma ação séria e importuna. Se você olhar no texto aqui, você vai ver que no texto aqui de Lucas lá, também fala daquele homem que bateu à noite na casa do camarada lá para pedir pão. Quando você bate na porta de Deus, quando você bate na casa de alguém, segundo a palavra que Jesus conta, à noite, é algo que você vai importunar. Sabe quando você ajuda alguém, que de tanto que a pessoa encheu a sua paciência, o cara ficou ali, vou me livrar desse camarada. É isso que o texto está dizendo. Você vai importunar tanto Deus na sua oração, tanto bater na porta, que nem você está dormindo em casa, o cara toca a campainha, o cara grita, o cara bate, aí você levanta para se livrar do indivíduo. É isso que ele está dizendo aqui. Você. Agora, quem tem que bater na porta é você. Por isso que nós temos que pedir alguma coisa. Agora, esse pedir é com esta o quê? Convicção. Convicção. Que você irá receber, mas você tem que pedir. O nosso problema é que nós queremos passar para os outros. O que a gente descobre? Que cada promessa de Deus está ligada a um dever. Cada promessa, preste atenção nisso, cada promessa de Deus está ligada a um dever. Quais são os deveres? Pede, recebe. Busca, encontra. Bate, abre. Agora,
o negativo também acontece. Esse é o positivo, não é? Positivo. Pede, recebe. Busca, encontra. Bate, abre. Qual é o negativo? O negativo é, se você não pede, não recebe. Se você não busca, não encontra. Se você não bate, não abre. É isso que o autor está dizendo. Você tem que ter uma ação positiva. É um imperativo. Você tem que fazer. Vamos parar com esse negócio de terceirizar, de passar para os outros. Você tem que orar, você tem que implorar, você tem que se humilhar, você tem que clamar. É você. Não, que eu não, como eu disse, não posso pedir para os outros. Sim, não só posso, como devo, mas eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é a principal, não os outros irmãos. Então eu tenho que ter isso em consciência, né? Agora, presta atenção, cada promessa está ligada a um futuro. Um futuro indefinido. Deus não fala quando acontecerá. Não tem um prazo determinado. Por isso que tem que ter o quê? Persistência, insistência. Não pode haver desistência. Eu tenho que estar junto, porque não tem um prazo determinado. É tanto tempo ele vai responder. Não, cada caso é um caso. Nós temos que ter isso em mente. Cada caso é um caso. É individual. Então você precisa prestar bastante atenção nisso. Por quê? Porque nós vamos descobrir, voltando para o nosso texto principal, de João, que essa oração é baseada no quê? Segundo ainda lá o nosso texto principal, do capítulo 5, versículo 14 e 15, fala, segundo a sua vontade. Aqui está o determinante para que realmente a minha oração tenha o efeito desejado. Não é a sua vontade, mas a vontade de Deus. É aí que está o grande problema das nossas orações. Por que que uma grande quantidade de nossas orações são frustrantes e são frustradas? Porque eu quero o meu desejo. Eu não pergunto qual é o desejo de Deus. Eu quero o meu desejo. Mas qual é o desejo de Deus? Uma oração, para ela ter efeito, ela precisa ser baseada nesse princípio fundamental. A vontade que impera não é a sua, é a vontade de Deus. Você pode pedir sim, mas desde que seja segundo a vontade de Deus. Qual foi a oração de Jesus no jardim de Getsêmani? Esta é a oração que serve sempre de exemplo para nós. O que Jesus pediu? Pai, passa de mim esse cálice. Isso é, Senhor, olha, se for possível, eu não quero morrer na cruz. E aí Jesus está dizendo, se for possível, eu não quero morrer na cruz. Passa de mim esse sofrimento, essa tristeza. Esse foi o pedido. Mas seja feita a tua vontade. O difícil é fazer esta oração condicionada. A oração tem uma condição essencial para ser respondida. E qual é a condição? A vontade do Pai, a vontade de Deus. O problema é que a minha oração, ela é baseada no meu ego, no meu egoísmo. A oração é baseada no meu ego, no meu egoísmo. Eu quero isso. Sim, você pode querer. Repito e digo de novo, mas desde que seja segundo a vontade de Deus. Pedir não é pecado. Muito pelo contrário, é incentivado você a pedir, como nós vimos agora há pouco em Mateus. Você é incentivado. Mas você tem que estar ciente de que quem traz a resposta é Deus. É isso que nós temos que entender. Então, o que acontece com a grande maioria de nós? A grande maioria de nós não consegue entender isso. Em Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 33, que é um texto bem conhecido, fala assim, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e
todas essas coisas serão acrescentadas. Então, qual é o seu pedido número 1? Digamos assim, estamos aí, né? Começando o ano, né? Se você fosse fazer uma lista de pedidos, né? Qual seria o seu pedido número 1? Segundo o texto bíblico, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E o segundo pedido? Todas essas coisas serão acrescentadas. Esse seria o pedido do servo de Deus, seria esse: Senhor, eu quero buscar neste ano que está aí começando, recém-inaugurado, eu quero buscar em primeiro lugar o seu reino. Crendo que todas as minhas necessidades neste ano de 2022 serão acrescentadas. Por quê? Porque eu cumpri o primeiro requisito. Qual é o primeiro requisito? A vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Buscar em primeiro lugar o seu reino. Esta é a vontade de Deus e a sua justiça. Não falamos que temos que cumprir a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus? Buscar o seu reino e cumprir a sua justiça aqui na terra. Consequentemente, todas as nossas necessidades Ele irá suprir. Mas geralmente a gente quer fazer o quê? Em primeiro lugar, todas as nossas necessidades. E depois, o reino de Deus e a sua justiça. É assim que muitas vezes o cristão trabalha. O cristão trabalha assim. Nós estamos vendo uma época que o reino de Deus, as coisas de Deus, a casa de Deus, está ficando para as sobras. Então a gente tem tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para a família, tempo para cuidar da saúde, tempo para lazer. E se sobrar, eu vou na casa de Deus. Estamos vendo tempos assim. Infelizmente, estamos vendo esses últimos dias que a Bíblia fala que o amor de muitos acontecerá o quê? Se esfriará. É o que está acontecendo. Nós estamos buscando todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades nós estamos buscando. E é interessante que quanto mais recursos o homem tem, menos ele busca a Deus. Quanto mais recursos o ser humano tem, menos ele busca a Deus. Por quê? Porque aí ele fica sem necessidade, porque o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu estudo supre as suas necessidades. Então nós temos que entender que a vontade de Deus é o requisito para que as nossas orações sejam respondidas. E finalmente, quarto lugar, a gente precisa crer que Deus, Ele nos ouve. Ele fala claramente isso aqui. Nesses dois versículos, ele fala isso, finalzinho do 14 e depois no 15, finalzinho do 14 ele fala, Ele nos ouve. E no 15, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então quer dizer, se Ele nos ouve, então eu tenho certeza que estou alcançando o quê? O efeito desejado na minha oração. Será que você tem entendido que Deus está ouvindo o seu pedido de oração? Né? O que fala Tiago? Capítulo 1, versículos 6 e 7. Tiago 1, 6 e 7 fala assim: peça com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, se eu tenho que pedir, como eu disse, tem que pedir com fé. Ele nos ouve? Ele nos ouve só se for com fé. Aí a gente termina esse versículo com o início do versículo lá 14 que diz, e esta é a confiança que temos nele. Qual é a confiança que temos nele? Que ele nos ouve. O versículo começa, né, exatamente no 14 e termina no 15. Qual é a confiança que você tem? Que ele ouve você.
Baseado no quê? Na fé. Na fé. Você pediu ou você deveria pedir com fé. Então você precisa entender isso, que você quer realmente ter as respostas da sua oração, então você precisa ter confiança em Deus. Para isso, você precisa pedir. Se você confia, então você não precisa ficar pedindo para os outros orar. Porque parece que, já bem, eu vou direto a Deus, por que eu preciso ficar pedindo intermediário? Por que eu preciso ficar pedindo para os outros? Eu mesmo posso ir. Se eu começo a pedir muito para outras pessoas, parece que eu não tenho a fé suficiente para pedir. Porque eu fico passando para outro. Não, você tem confiança? Se você tem confiança, você mesmo pede, você bate, você busca. Você pede, você busca, você bate, você mesmo. Você tem que fazer. Baseado no quê? Na vontade de Deus. Você não precisa passar para outras pessoas. Por quê? Porque você tem fé suficiente para entender que Deus ouve a sua oração. Eu até entendo que as pessoas que não conhecem esse Deus, que não tem fé lá no mundo, eu entendo que as pessoas do mundo peçam oração para a gente. Porque as pessoas que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, é engraçado que elas muitas vezes perseguem os servos de Deus, né? Elas debocham, né? Fazem piadinha, né? Ela vai o crente, vai o Bíblia. Mas quando ela precisa de oração, ela pede para quem? Pede para você. Então eu até entendo que um povo que não tem compromisso com Deus, peça oração para você. Até porque a Bíblia diz que a oração do ímpio é abominação para Deus. Então ele vai orar e não vai ter resultado, porque ele não tem comunhão com Deus. Então eu até entendo que uma pessoa que não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, peça oração para você. O que eu não entendo é uma pessoa que diz que tem um compromisso com Deus e só pede oração, mas ele mesmo nunca ora. Você nunca vê aquela pessoa orando. Você não vê aquela pessoa orando. Não vem no culto de oração, não consegue fazer uma oração em público, você não vê aquela pessoa momento nenhum orando. Eu não consigo entender. Repito e digo, eu entendo que a pessoa que não tem Cristo Jesus, ela vai pedir oração para você, e ela tem que pedir para você, porque a oração do ímpio é abominação. Mas o servo de Deus tem livre acesso. Então, meu irmão, você pode chegar diretamente a Deus, você não precisa ficar terceirizando, passando para terceiros, para outras pessoas a sua oração. Você pode, claro, sim, compartilhar, mas não pode apenas esperar que outras pessoas orem por você, enquanto a responsabilidade é sua. Porque se continuarmos a vivermos este evangelho, esse tipo de vida de oração, em que eu passo para outra pessoa, se eu continuar a viver dessa maneira, eu não vou alcançar o efeito desejado da oração. Pois o efeito desejado da oração requer que eu ore. Eu esteja em oração. É isso que você precisa entender. E eu quero convidar você, mais uma vez, nesse momento, nós estarmos orando, encerrando esse primeiro momento agora. Convidar você a refletir como anda a sua vida de oração. Como é que anda a sua vida? Como é que está a sua vida de oração? Você está muito nessa questão de só pedindo para os outros? Você não confia? Você não tem fé suficiente que Deus ouve a sua oração? Pois se você não confia, né, ou se você está pedindo tanto para os outros, isso é uma demonstração de falta de fé. Pois nós vimos que nós temos que insistir. Então, reflita como anda a sua vida de oração. Reflita nisso. Como está a minha vida de oração? Tenho orado, tenho tido tempo. Posso até entender que muitas pessoas não conseguem chegar no culto de oração durante a semana por questões que estão de trabalho, a igreja é longe, por questão de estar estudando à noite. Até entendo isso. Mas eu não entendo que você não tenha, já que você não pode ter uma oração
em público com os irmãos, eu não consigo entender por que você não tem uma vida particular de oração. Até entendo que em público muitas vezes é difícil, né? Mas eu não consigo entender por que você não tem uma vida particular de oração. Por que você não se quebranta diante de Deus? Muitas vezes, eu até acredito que falta vontade, sim, às vezes falta vontade, mas aí, o que Paulo mesmo diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, mas aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Então, se falta ter essa vontade de orar, peça para Deus. Não foi isso que os discípulos pediram? Senhor, ensina-nos a orar. Pai, dá vontade de oração, desperta a oração, tira o sono, tira os empecilhos. É assim que nós temos que trabalhar com Deus em oração. Vamos orar mais uma vez, Pai. Sabemos que existem muitos empecilhos à oração. Sabemos que muitos estão sem ânimo para orar. Mas, Senhor, desperta a tua igreja em oração. Precisamos realmente de intercessores, de homens e mulheres que estejam orando, não apenas na quarta-feira, não, é muito pouco, Senhor. Nosso desejo é que a igreja estivesse aberta durante a semana, em outros horários, com irmãos aqui, intercessores orando, convidando as pessoas da rua para entrarem, para receberem oração. Desperta teu povo a orar na quarta-feira. Desperta teu povo, ó Pai, no sábado. Nós damos de irmãos para estarem orando, estarem evangelizando. Desperta nas 12 horas de oração. Levanta o interesse pela oração, Senhor. Levanta intercessores, guerreiros de oração. Esse é o meu clamor. Desperta agora, a cada um agora que está participando deste culto, aqueles que estão acomodados em relação à sua vida de oração. Desperta cada um de nós agora, Pai, a termos um compromisso contigo em oração. É no nome de Jesus, Senhor, agora, que eu te peço e te agradeço. Amém.